Olá, alunos! Estamos aqui para ver mais um pouco, então, sobre o nosso conteúdo. Estamos já na semana 4 e vamos ver o que nós vamos tratar nessa semana. Lembrando que esse é só um resumo das aulas, tá? Os slides estão mais especificados, né? E este aqui é um resumo para poder tentar dar uma clareada nos assuntos para vocês. O primeiro tópico que a gente vai ver é o futuro, usando o present continuous. O segundo é os pronomes relativos. O terceiro, os modal verbs, são os verbos modais. E, por último, o present perfect, vamos fazer uma comparação com o simple past, os dois no passado. Então, vamos lá. O futuro usando o present continuous. Então, o present continuous, para se referir ao futuro, ele é utilizado, então, planos ou acordos sobre efeitos futuros. Nesses casos, existe a indicação de que mais de uma pessoa está ciente do fato que já houve alguma preparação, então é uma coisa que já está certeza para acontecer. No primeiro exemplo ali, ó, I am meeting Jean at the airport. Então, temos o verbo to be, I am, meeting com o ing, que é o que caracteriza os verbos no present continuous, esse finalzinho ali, ing, no aeroporto. Então, vou conhecer o Jean no aeroporto. Na segunda frase, I am leaving tomorrow. Eu estou indo embora amanhã. O que caracteriza essa frase no present continuous? Então, de novo, aparece ali o verbo to be, só que dessa forma não abreviado, né, como estava na primeira frase. E o verbo com o ing no final. Então, são frases que estão para acontecer, que é uma certeza que já vai acontecer, como nesse exemplo aí. Estou indo embora amanhã, então é uma certeza que aquilo está acontecendo e que ele está indo embora. No último exemplo da tela, we're having a staff meeting next Monday. Então, vamos ter uma reunião na próxima quarta-feira. Então, é uma coisa que também é uma certeza que vai acontecer. Temos ali o we e o are que estão abreviados, que é o verbo to be, e o having com o ing novamente aparecendo ali na frase, junto ao verbo. Vamos ver a diferença. Estamos tendo uma reunião de equipe na próxima segunda-feira, então apenas uma vez, quando a gente coloca o ing, né? Se eu digo só we have a staff meeting every Monday. Então, nós temos uma reunião pessoal, né, ou de equipe, toda segunda-feira. Então, quando eu não coloco o ing no verbo, é uma coisa que pode acontecer várias vezes, como está nesse exemplo aqui, essa reunião acontece toda segunda-feira. Como na primeira frase está falando que essa reunião vai acontecer apenas uma vez, por isso a gente colocou o ing no verbo, para isso que o present continuous pode ser utilizado. O segundo tópico, então, do nosso conteúdo, são os pronomes relativos. Eles podem ter dois tipos de função em uma frase. Primeiro, de sujeito, ou eles podem ter a função de objeto também. Quando for de sujeito, vai ter um substantivo antes do pronome. E quando ele aparecer após um verbo com ou sem a preposição, vai ser um objeto, né? Mas como isso acontece? Vamos lá. Observem o primeiro exemplo. The girl who bought the house is very beautiful. Então, a garota que comprou a casa é muito bonita. Vejam que está grifado a palavra girl, que é o substantivo, e o who, que tem a função de sujeito. Ele tem a tradução ali de que. Então, a garota que comprou a casa. No segundo exemplo, the man that Khaled is here to see her. Então, o homem que ligou está aqui para vê-la. Man aparece ali de novo, então, como substantivo, ele está grifado. E o Ted, ele está ali em vermelho, que ele tem a função de sujeito. E tem a mesma tradução, né? Que, o homem que ligou. Ainda temos o pronome whose, que ele tem a função de indicar posse, tanto para pessoas como para coisas. Por exemplo, this is her father, então este é o pai dela.
cujo carro eu te mostrei ontem. Então, whose car I showed you yesterday. Então, ele tem essa tradução de cujo ou cuja, como mostra no segundo exemplo, né? Tem lá, ó, this Jake, whose sister went to college with me. Então, este é o Jake, cuja irmã foi à faculdade comigo. Então, o whose, ele tem ali a tradução de cuja também. Temos alguns outros pronomes, né? Por exemplo, where, que significa onde, que é usado para se referir a um lugar. When, que significa quando, que é para se utilizar referindo ao tempo. E o what, que eu acho que é o mais conhecido, né? Que ele significa o que e é utilizado para se referir a algo que é o sujeito ou o objeto da frase. Como eles funcionam dentro da frase, então? Por exemplo, a casa onde moramos fica 3 quadras daqui. Então, the house where we live is 3 blocks from here. Então, a casa onde moramos, ele fica ali no meio da frase mesmo. No segundo exemplo, he is going to call when he arrives. Então, ele vai ligar quando chegar. Então, ali eu estou falando de tempo, por isso a gente usa when. E no último exemplo, she liked what happened to them yesterday. Então, ela gostou do que aconteceu com eles ontem. Então, a palavra what pode ser o que ou do que, como foi utilizada aí nesse terceiro exemplo. Nosso terceiro tópico são os modal verbs. Eles são alguns verbos, mas eles têm umas características próprias, né, que são distintos dos outros verbos. Eles não precisam de auxiliares. Sempre após os modais, o verbo deve ir no infinitivo, só que sem o to. Eles não sofrem alteração nas terceiras pessoas do singular no presente e logo eles não recebem também o S, o ES ou IES, como geralmente acontece nos verbos, né, que geralmente a gente utiliza. Alguns outros exemplos, né, dos verbos modais, pode ser o can, o could, o may, o might. Então, tem vários verbos que a gente pode exemplificar aqui como verbo modal. O primeiro que a gente vai ver é o must. O must ele é utilizado, então, para expressar uma obrigação, alguma coisa que ele seja obrigado mesmo a fazer. Como, por exemplo, no nosso primeiro ali, she must study more. Então, ela deve estudar mais. A pessoa que está dizendo essa frase quer dizer que ela é obrigada a estudar mais, ela deve realmente estudar mais. O must também é usado para expressar e dedução, é usado na afirmativa, e proibição quando usado na negativa. Então, eu posso proibir alguém de fazer alguma coisa utilizando o must, como se ele fosse obrigado mais a fazer não aquela coisa. No exemplo ali, the doctor said you must stop smoking. Então, o médico diz que você tem que parar de fumar, ou seja, você é obrigado a parar de fumar, você está proibido de fumar. A gente pode utilizar o must nessas situações também. Veja que na forma, quando a gente utiliza o must, ele tem aquela forma abreviada. Na forma negativa, ali no último exemplo, you must not, ele pode ficar mustn't, como está ali entre parênteses, eat chocolate. Então, você não deve comer chocolate. A gente pode só passar para a forma negativa acrescentando um not após o must, né? Temos agora o have to e o must, que eles têm um pouco... eles são um pouco parecidos. Praticamente não existe diferença, né? You must be here at 9 o'clock, quer dizer, você deve estar aqui às 9 horas. E o segundo, you have to be here at 9 o'clock. Então, você tem que estar aqui às 9 horas. Então, quase não tem diferença. Pode ser utilizado os dois. Além disso, o have to e o must, eles podem ser utilizados tanto para expressar uma ideia no presente ou uma ideia no futuro. Como, por exemplo, you must make your bed every day. Você deve fazer a sua cama todos os dias. Ou você pode utilizar you have to make your bed every day. Então, você tem que fazer a sua cama todos os dias. Então, pode ser tanto para uma coisa que seja no futuro ou uma coisa que esteja acontecendo agora no presente mesmo. Na forma negativa tem uma diferença.
Quando a gente usa o must e o must not do this, a gente coloca o must e o not. Mas quando eu digo o you have to do this, por exemplo, a gente não coloca o not, precisamos colocar o don't ou o doesn't para os outros pronomes, né? Quando usamos o must, not ou mustn't, que é isso que está entre parênteses, passamos a ideia de uma obrigação mais enfática, né? Que a pessoa não deve fazer aquilo que está sendo dito. Se ela fizer a coisa, pode ficar feia pro lado dela, então ela é obrigada a não fazer realmente isso. Mas se eu utilizar esse you don't have to do this, é uma coisa mais tranquila, uma coisa mais de boa. É opcional, né? Então, isso ela não tem de fazer aquilo, mas se fizer não tem problemas. You must not do this. Passa uma ordem categórica e firme. E se eu digo you don't have to do this, então passa a ideia que a pessoa não tem de fazer algo, mas se ela fizer, não tem problema, né? Os próximos são o should e o ought. Eles possuem basicamente o mesmo sentido também, sendo esse último ought mais formal. Eles expressam então conselho, obrigação, dever, probabilidade e a lembrança de um dever no presente e futuro. You should go to the doctor, então você deveria ir ao médico. Ou poderemos utilizar you ought to quit smoking, você deveria parar de fumar. Então eles têm basicamente, né, o mesmo sentido. Na forma negativa, a gente acrescenta um not após, então a gente pode colocar you should not ou you ought not, como está grifado ali em vermelho na segunda parte. Ou nas formas abreviadas também, como está ali na primeira linha. E por último, vamos ver a diferença, né, de se utilizar o present perfect e o simple past. Você sempre deve utilizar o present perfect quando o período de uma ação for irrelevante ou não estiver especificado. Quando não tem descrito quando que aconteceu, por exemplo, essa ação. E a gente utiliza então o simple past quando tem detalhes melhores, né? Quando está mais especificado na frase o lugar ou o período que aconteceu essa ação. Então, utilizamos o simple past para coisas que não são recentes ou novas, ou alguma coisa que aconteceu ontem, 2 dias atrás, né? 2 semanas atrás. E o present perfect para coisas que aconteceram no passado, mas ainda tem algum efeito hoje em dia. Sempre ele quer dizer ele quer tipo que justificar algo que está acontecendo agora também. Então vamos ver nesses dois exemplos. No present perfect, I have lived in Lyon. Então eu vivi em Lyon. Eu não dei muita especificação, não disse quando, nem como, nem nada mais. Então eu posso utilizar o present perfect, que é colocar o have e o